Boa noite, crianças, tudo bem? Essa vai ser a nossa segunda aula do Catecismo para dar continuidade às aulas que vocês não estão tendo na igreja e vão fazer em casa. Na semana passada, eu pedi para vocês revisarem da pergunta 1 até a 39 com seus pais, então foi isso que vocês fizeram, né? Tenho certeza que vocês fizeram o dever de casa. E para vocês lembrarem de tudo aquilo que a gente estudou. E aí a gente começa agora, como eu disse, a estudar a terceira parte do catecismo que diz respeito à questão moral, à lei moral, tá bom? E aí a gente começa essa parte com a pergunta 40, que foi a que eu pedi para vocês responderem também. O que Deus revelou ao homem como regra de obediência. Vamos entender primeiro a pergunta. A pergunta tem alguns elementos chave aqui. Primeiro, quem foi que revelou ao homem a verdade e a lei moral? Foi Deus. Então, a revelação sempre vem da parte de Deus, que é o Criador. Nós já estudamos que Deus é o Criador e Ele revela a sua palavra ao homem. Ele revelou ao homem, a todos nós, Adão e Eva como representantes, mas a todos nós Ele revelou como regra de obediência. Todo mundo sabe o que é uma regra? Todo mundo sabe o que é uma regra, um mandamento, uma lei de obediência, certo? E de obediência, ou seja, é uma lei que deve ser obedecida eternamente, tá bom? O que foi que Deus revelou ao homem como regra de obediência? Isso aqui significa o que foi que Deus entregou ao homem para ser obedecido. E a resposta é a lei moral. Lei moral. Foi isso que Deus entregou para nós obedecermos. E o que é uma lei? Todo mundo sabe o que é, né? Um decreto, uma lei, uma norma, que é aquilo que Deus entregou e que não pode ser mudado ou desobedecido. Quando o governo estabelece uma lei, vou dar como exemplo, sai um decreto do governador dizendo que todas as pessoas têm que ficar de quarentena em casa. Então as pessoas obedecem ao decreto do governador. Assim Deus estabeleceu uma lei que deve ser obedecida por todos, que é a lei moral. E o que é moral? Porque uma lei todo mundo já sabe o que é, mas o que é moral? João, Clarinha, Vinícius, Samuel, Samara, Simon, Ayla. O que é uma lei moral? Moral diz respeito ao que é certo e errado. Então Deus, quando Ele entrega a lei moral ao homem, Ele está estabelecendo ali o que é certo e o que é errado. Ele está dando as diretrizes para o homem cumprir do que é certo, do que é correto e do que é errado, do que é pecado, certo? Então, a lei moral estabelece o que é certo, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E isso nós chamamos de pecado. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden, Ele ali já deu uma ordem expressa. Vocês lembram bem qual foi, não lembram? Que ele não deveria comer da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, quando Deus falou, Ele estava dando uma lei moral ao homem. Ele estava dizendo que o homem não poderia comer daquela fruta. Então Ele estava entregando uma lei ali, dizendo que era errado o homem comer daquele fruto proibido. O homem foi lá e desobedeceu. E aí a gente já sabe, já estudou as consequências da queda, toda a humanidade caiu, passamos a ter o pecado entranhado em nós, nascendo conosco, certo? E trazendo com ele a morte. Os anos se passaram e a gente viu na história de Caim que ele matou o seu irmão, e o pecado avultou, se espalhou pelo mundo. Se espalhou de tal forma que as coisas já estavam descontroladas. As pessoas estavam matando umas às outras, o homem estava agindo como um verdadeiro animal. Então Deus resolveu mostrar a sua lei de forma não mais falada, mas de forma escrita. E aí, quando ele resolve fazer isso, ele, com o seu próprio dedo, ele escreve nas tábuas a lei moral e entrega para quem? Para Moisés. Então ele entrega para Moisés a lei moral. Então agora vocês já sabem que lei moral é essa.
que eu estou falando? A lei moral que eu estou falando são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a gente vai estudar um por um e vai ver que na verdade eles são 10, mas eles se aplicam a N outras ocasiões, N outras situações. Então são 10, mas se multiplicam por 100, por 1000 ocasiões. Vou dar um exemplo. O sexto mandamento diz: não matarás. Então a maioria das pessoas acha que cumpre o sexto mandamento porque não mata uma outra pessoa com violência. Mas esse mandamento ele é descumprido de outras formas que não a morte física. Quando falamos mal do outro, quando destruímos a reputação do irmão, quando a gente não ajuda quem deveria ser ajudado, tudo isso, indiretamente, nós estamos matando aquela pessoa. Então, só para vocês entenderem, que os mandamentos têm várias aplicações. E a gente vai estudar cada uma delas. Os 10 mandamentos foram dados em quantas tábuas? Duas tábuas da lei. Então, a primeira parte, a primeira tábua, são as leis que nós temos que cumprir com relação a Deus. E a segunda tábua, com relação ao nosso próximo, com relação ao homem e mulher aqui, lógico. Então, as duas tábuas, cada uma traz, a primeira tábua traz 4 mandamentos, a segunda tábua traz 6 mandamentos. Juntando as duas, nós temos os 10 mandamentos. A primeira tábua, as nossas obrigações com relação a Deus, e a segunda tábua, as nossas relações com relação ao homem. Então, para a gente resumir essa aula, a gente agora entra no estudo da lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos, tá bom? Então, eu quero que vocês, a partir de agora, vou pegar aqui o catecismo, estudem para mim, a partir da questão 40, vocês vão estudar os 10 mandamentos. Onde que estão os 10 mandamentos na Bíblia, Ricardo? Vocês vão abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Lá em Êxodo capítulo 20, vocês vão entender que foi nessa ocasião que Deus entregou os 10 mandamentos. Então eu quero, como dever de casa, você vai decorar em primeiro lugar a pergunta 40, porque a gente já tinha estudado até a 39, agora vocês vão decorar a pergunta 40 e vocês vão ler quantas vezes vocês conseguirem, várias vezes, os 10 mandamentos que estão lá no capítulo 20 de Êxodo, tá bom? Mais que isso, vocês vão copiar no caderno do catecismo os 10 mandamentos. Então vocês vão copiar os 10 mandamentos, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, até o 10º, vocês vão copiar do caderno. Usem a tradução, a Bíblia, na tradução que o pai de vocês indicar, tá bom? Pergunta ao papai e à mamãe qual a tradução vocês usam, a que estiver na casa de vocês. Vocês vão lá no capítulo 20 de Êxodo e vão copiar os 10 mandamentos, tá bom? Então, essa é a primeira parte da aula sobre a pergunta 40. Nós vamos estudar e eu quero que vocês devorem os 10 mandamentos, porque no segundo momento a gente vai decorar todos eles e eu vou perguntar exaustivamente cada um dos mandamentos para vocês, tá bom? No domingo, hoje é quinta, no domingo eu passo a segunda parte da aula. Então eu quero que vocês, daqui até domingo, incluindo o domingo, dia do Senhor, estudem essa pergunta 40 e estudem os 10 mandamentos. Isso é a lei moral, tá bom? Existem outros tipos de leis que Deus entregou para os homens. A lei civil, que é os comportamentos em sociedade, etc. E a lei cerimonial, que dizia respeito ao culto. Muitas dessas leis foram revogadas no Novo Testamento. Elas deixaram de ser cumpridas de certa forma. Mas a lei moral, ela continua vigente até hoje. E antes que eu esqueça, para a gente terminar. A lei moral vale para todos os homens, todos os homens criados, homens e mulheres, jovens e crianças e velhos. Ela vale para todo ser humano. Não é só para quem é da igreja, não é só para quem é salvo ou para quem foi chamado. A lei moral é a base pela qual Deus vai julgar os homens. Portanto, ela vale para todo mundo. Tá bom? Então é isso. Bom feriado para vocês, bom fim de semana.
estudem essas questões que eu coloquei, tá bom? Tchau!